Estamos aqui na exposição da Juliana Pacini, uma exposição de fotografias de denúncia, registros das perdas históricas que estão acontecendo em Niterói. A Juliana é uma fotógrafa nova, muito jovem, está iniciando a sua carreira. Ela tem formação em História da Arte, por isso esse olhar tão atento para as ruínas, para os registros, para o significado de tudo isso, de toda essa história contada na arquitetura, no que está sendo conservado e no que está sendo perdido, a finitude da história da cidade. Eu sou educadora e fotógrafa e essa é a minha exposição Ruínas e Lembranças, Histórias da Cidade de Niterói. Essa exposição ela tem origem lá atrás, na verdade. Durante a minha graduação, eu pesquisei uma fotógrafa que trabalhava com cicatrizes da guerra. Eram diferentes guerras e diferentes cicatrizes. E aí, para pensar esse corpo em guerra, ela pensava não só o corpo físico, o corpo humano, mas ela pensava o solo e as construções que viviam e sobreviviam apesar da guerra. Então, durante os 4 anos de graduação, eu investiguei esses vários momentos de guerra e várias construções e as suas cicatrizes, de certa forma, históricas ali dentro daquele contexto. E dentro dessa perspectiva, eu comecei a ampliar a minha relação e a minha observação para os imóveis. E toda a minha graduação foi baseada na pesquisa dessa fotógrafa. E no mestrado, eu comecei a tentar buscar uma relação de maior proximidade com o que essa fotógrafa trabalhava, tentar trabalhar a construção de uma forma mais pessoal. Então eu trouxe para uma realidade que era minha, que era individual, da minha criação, para investigar a ruína familiar, especialmente casas familiares. Então, para dar início nessa pesquisa, eu investiguei a casa dos meus avós, que é uma casa que estava em ruínas, né? Eu vi todo o processo de ruína dela, porque a casa em que eu morava era bem ao lado dessa casa, dentro de um mesmo sítio, o sítio em que eu cresci. Então, a minha pesquisa foi originalmente sobre essa casa, sobre a relação do meu corpo crescer, se tornar adulta, pesquisadora e então fotógrafa, e dessa casa que foi se desfazendo no tempo, foi sendo tomada pela natureza e que permanece lá até hoje, cada dia um pouco menos ou cada dia de uma nova forma. E essa foi a minha pesquisa do mestrado, pensando essa casa, a casa da minha família, mas pensando a casa como ruína e o que leva uma casa familiar, o que leva uma família a deixar esse imóvel. E qual é o valor disso no tempo, desse se desfazer e como uma casa em ruína torna a população, as pessoas que olham, as pessoas que de alguma forma participam do universo dessa casa, um pouco família e trazem um pouco de afeto para esse ambiente. A pesquisa seguiu até o momento em que ela se tornou essa exposição, quando eu comecei a pensar em outras casas. Tentei trazer um pouco de eco à minha pesquisa na cidade em que eu estava morando, que é Niterói. Então eu comecei algumas entrevistas, muitas em grupos de Facebook, onde as pessoas já pensavam a cidade, né, e pensavam a antiga Niterói. Então eu perguntei nesse grupo que casas estavam se desfazendo no tempo, que eu precisava correr para ver, que casas as pessoas conheciam a história e podiam me contar um pouco delas antes de serem ruínas e de que forma essas pessoas estavam envolvidas com essas casas. Então, isso gerou uma grande lista de imóveis, eu fui selecionando, porque o meu interesse é a ruína familiar, são as casas. Então, todos os imóveis que estão aqui são 8 imóveis. Todos os 8 imóveis que chegaram nessa lista final e que compõem a exposição são imóveis familiares, imóveis que foram casas e depois foram apropriados pelo governo e então entraram em ruínas, ou casas que permaneceram casas e então se tornaram ruínas. Mas a ideia era permanecer no campo da ruína familiar. As fotos têm um cunho muito sensível, apesar de serem fotos de denúncia, são fotos com muita sensibilidade, essa é uma característica da nossa fotógrafa. Elas têm características do abstracionismo muito interessantes. Acho que todos aqueles que vierem ver a exposição vão sentir nas fotografias essa questão. Então, tudo aqui são casas abandonadas em diferentes momentos. Há algumas hoje em dia, essa exposição
O início das fotos é de 2022, mais ou menos, então algumas aqui já são centros culturais, lugares que estão sendo devolvidos à população, restaurados, já vivem uma outra realidade, outras não, mas se eu pudesse apontar a minha participação individual, dizer eu trouxe essa casa, eu acho que eu poderia trazer duas. A primeira que eu trago e que de cara a exposição se forma em volta dela é essa. Essa é uma construção que está na Noronha Torrezão, ali bem próximo da escola de samba do Cubango. É uma casa que já está bem diferente dessa foto, hoje em dia ela já está tomada pela natureza, ela tem uma cortina assim de trepadeira, já não dá para ver muito, mas eu diria que essa é a primeira casa e ela é talvez o estopim dessa pesquisa, quando eu comecei a perceber, eu lembrei da minha infância e ganhei eco na minha própria vivência dentro do que eu estava procurando, que eram casas fora da minha realidade, mas que eu participasse enquanto população. Essa casa fazia parte do trajeto que eu fazia, então eu saía da minha casa em São Gonçalo de carro com a minha mãe e meu irmão e ia até a escola em Santa Rosa. Então eu passava sempre aqui. E aí, bem próximo do que foi a casa dos meus avós, eu vi essa casa entrar em estado de ruína e ruir. A gente acompanhava de dentro do carro, pela janela, parado no trânsito da Noronha, e pensava um pouco, que casa é essa, né? Quem abandonou? E essa varandinha que eu fotografei era meu lugar favorito, tinha uma coisa meio mágica, esperava sempre que alguém fosse sair por essa janela, o que essa casa podia contar e podia trazer. Então essa foi a primeira foto que eu trouxe para a exposição, para a curadoria final. Foi o primeiro imóvel que eu quis fotografar e foi daqui que a conexão com a minha subjetividade entrou na cidade. Foi aqui que ganhou corpo e começou a fazer sentido. E aí, não muito diferente disso, entra o segundo imóvel, que é o futuro Centro Cultural da Zona Norte, Calbi Peixoto. É o Casarão da Alameda, conhecido como Casarão da Alameda. Esse aqui, ele veio muito porque eu já queria, né? Eu já iria lá de qualquer forma, mas também porque as pessoas, a cidade de Niterói, tem muita curiosidade, tem muito amor por esse imóvel. Acho que ganha força mais ainda agora que será um centro cultural, esse interesse da população, mas essa casa apareceu muito. É uma casa, um terreno muito grande na Alameda, um imóvel abandonado há muitos anos, que nesse momento aqui ele ainda não tinha sido reapropriado, então eu entro na casa, né, no terreno, por fora para olhar, muito para matar minha curiosidade, mas muito para tentar conhecer essa história. Foi uma casa que permeou muito o imaginário da exposição e mudou um pouco a forma de retratar as outras, de buscar um pouco de intimidade com as outras, porque eu podia adentrar esses outros imóveis, eram imóveis que estavam abertos, essa era uma casa que estava lacrada, esse portão é um dos motivos dele estar aqui, é isso, né? A gente, todos os lugares que eu tentava entrar no imóvel, eu batia de cara com lugares fechados, mas algumas fotos que estão aqui fazem parte disso, o lustre, a cadeira, são fotos do interior da casa que eu consegui pegar por frestinha da janela, pelo vidro quebrado. A gente tem a escada dessa casa aqui também, mas foi todo esse recorte do externo. E foram logo as primeiras, no mesmo dia de visita, que eu consegui fazer, e foi muito decisivo para o que ia estar nessa exposição, para eu conseguir mostrar um pouco dessa intimidade roubada, de passar minha lente pela grade e fotografar a poltrona que alguém deixou, o lustre que ainda estava ali, esses resquícios de intimidade de uma casa que fica esperando, né? Ela está solta no tempo como se ela estivesse esperando que alguém voltasse. Dessa, desse tipo, que são casas que já viraram, tentaram fazer ferro velho, já desistiram e já virou uma outra coisa, talvez um lixão, e ela fica completamente solta. A exemplo de outras, talvez essa seja um bom exemplo também, que eu podia entrar, mas que já não tinha mais cara de casa. Ela já ela é sobrevivente apesar de ter sido casa e apesar de ser ruína. Então, a ideia dessas 35 era costurar esses estados diferentes de ruína e pensar a intimidade desse ambiente casa, desse ambiente em estado de ruína, ainda com alguma cara de casa, outros com nem tanta cara de casa, mas era trazer essa intimidade do tempo de uma ruína familiar. A Juliana é uma pessoa que
funde muito bem a praticidade com a sensibilidade. E eu acho que as fotos revelam isso. Uma composição muito equilibrada e um ar de tranquilidade muito significativo e uma luz muito sensível, uma luz que não é programada demais, ela é luz natural contando uma história, passando pelas ruínas, pela decomposição dos materiais e mostrando de forma bem sensível como é que isso tudo está se perdendo. E eu acho que a exposição tem uma nota de esperança para que, de alguma maneira, isso tudo possa ser recuperado, possa ser salvo de alguma maneira, ou possa ser conservado em forma de imagens ou de documentários, ou que a história de Niterói seja mantida de alguma maneira, possa ser registrada.